Vamos para mais testemunho. Deixa eu só ajeitar aqui, peraí. Pronto, que tava tocando a música ainda do terço. Vamos lá, testemunhos de ex-protestantes. Primeiro vídeo para essa rede de uma recém-convertida do protestantismo para a Igreja Católica. Hoje, dirigindo, eu orei para que Nossa Senhora me desse esse amor a ela, para que me fizesse devota dela, que eu conseguisse amá-la como eu vejo tantas pessoas amarem. Eu nunca tive problema com Maria, mas eu ainda não a amo como eu vejo as pessoas amarem. E aí, inesperadamente, começou a tocar uma música no som do meu carro, do Flávio Vitor, que fala: sem medo eu vou amar Maria, quanto mais Maria, mais Jesus. E se isso não foi uma resposta, eu não sei. Com certeza mas foi. O que pode ser. Com certeza. É isso que a turma não entende, né? Quanto mais a gente ama Maria, isso significa que mais a gente ama Jesus. Porque é ela que nos leva até ele, né? Olha a Darlene aí, ó. Darlene. Oi, sou Darlene Andrade, Mourinho, Ceará. Seja bem-vinda, Darlene. Darlene aqui na nossa live. Eu não tenho medo de amar demais a Nossa Senhora, porque eu nunca serei capaz de a amar tanto quanto Jesus Cristo a amou. Como foi para um ex-protestante, agora católico, aceitar a devoção e a veneração a Nossa Senhora? Alguém me fez essa pergunta em vídeo, porque eu comentei que eu fui protestante por muitos anos e agora me tornei católico. E essa pessoa está passando pela mesma situação, mas ela sente uma resistência ainda em relação à veneração a Nossa Senhora. E eu super entendo. Quando a gente está enraizado no protestantismo e se torna católico, realmente esse é um dos pontos mais difíceis. Eu entendo. Eu falo isso sempre aqui, eu entendo muito. Não é fácil, gente, você passar 10, 15, 20 anos acreditando numa coisa que te ensinaram e de repente tudo aquilo que você foi ensinado, você descobrir que é mentira, né? Que era um espantalho que colocavam para você. Da gente quebrar. E o primeiro passo é aceitar a comunhão dos santos. Para aceitar, eu passei por um processo muito longo. E depois que eu entendi o que era a comunhão dos santos, eu comecei a me abrir mais para a veneração a Nossa Senhora. E foi aos poucos, fui aprendendo a amar Nossa Senhora, até o dia que eu estava meditando, pensando sobre isso, e eu senti como se Nossa Senhora me desse assim uma bronca, como uma mãe que tá um pouco brava, e ela falou no meu coração: ó, até agora tá bem, tava bonitinho, mas vamos lá, agora me dá a mão aqui que você vai comigo. Eita. E a partir desse dia eu comecei a amar de verdade. Essa é Nossa Senhora mesmo, não? De Nossa Senhora, mas não foi tão simples, porque aí veio um outro medo. Eu comecei a ter medo de estar amando em excesso a Nossa Senhora. Eu comecei a ter medo de colocar Nossa Senhora no lugar de Jesus Cristo, de Deus Pai e Deus Espírito Santo. E aquilo me travava também, porque eu tinha medo de estar fazendo uma adoração a ela. Até que um dia eu escutei alguém, que eu não sei se era um padre, um catequista, se foi um vídeo da internet, eu não consigo me lembrar da situação, mas a frase me marcou profundamente. A pessoa disse assim: eu não tenho medo de amar demais a Nossa Senhora, porque eu nunca serei capaz de a amar tanto quanto Jesus Cristo a amou. E, cara, aquilo quebrou todas as minhas barreiras, porque eu falei, cara, é óbvio. Jesus Cristo foi perfeito homem e perfeito Deus. O que significa que absolutamente tudo o que ele fez, sem ressalva nenhuma, merece imitação. A gente precisa tentar imitar tudo o que Cristo fez, porque ele foi perfeito. E, cara, é óbvio, Cristo não tratava Nossa Senhora como uma incubadora. Ele não tratava Nossa Senhora como uma barriga de aluguel. Ele escolheu nascer daquela mulher. Ele poderia muito bem só aparecer aqui na Terra aos 30 anos e começar a pregar, mas ele escolheu nascer daquela mulher. Ele amava Nossa Senhora. E era o amor perfeito, porque ele mesmo era amor. Então, se ele amava Nossa Senhora e eu preciso imitar a Cristo, não tem como eu amar Nossa Senhora excessivamente. Porque eu nunca vou ser capaz de amar Nossa Senhora assim como
o amor perfeito a amou. É isso, verdadeiramente. Já teve algum momento que vocês tiveram na vida de você dizer assim, caramba, eu tô precisando de uma orientação, uma coisa assim, e sentir dentro de você Nossa Senhora falando, dizendo assim, olha, vem cá, vamos falar sério agora. E te tratar realmente como aquela mãe amorosa, aquela mãe que pega na mão. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá certo? Quero saber. Eu não tenho medo lá. de amar. Na verdade, a história toda começou na origem da Bíblia, porque a Bíblia era o meu único instrumento de fé. Eu não queria em mais nada além da Bíblia. E aí ele perguntou pra mim na época, né? Você sabe quem foi Marcos? Você sabe quem foi Lucas? Marcos e Lucas eram apóstolos. Ele, você tem certeza? Procura lá na Marcos e Lucas não foram apóstolos. É, isso aí é verdade. É uma pergunta que fizeram para nossa irmã Rio, que muita gente se confunde com isso. Marcos e Lucas não foram apóstolos. Eles não caminharam com Jesus. lista dos 12 apóstolos. E aí eu descobri, e tem muita gente que fala assim, nossa, então você não sabia nada de Bíblia. Mas tem muita gente que quando eu falo que Marcos e Lucas não eram apóstolos, que fica surpresa. E eu falo assim, gente, vocês não podem comparar o protestantismo de internet com o protestantismo da vida real. Porque na vida real a gente não sabe mesmo. Olha. E tem muita gente que fala, mas como assim Marcos não era um apóstolo? Não, não eram. Você sabe que eu achei muito interessante essa sua fala, porque existe um preconceito que protestante sabe mais da Bíblia do que católico. Isso Será? não é verdade. Na vida real, eu O falo na vida real. católico médio é ignorante da Bíblia? É. É. O protestante também. Também. O protestante médio. Médio. Ah, não, mas tem alguns protestantes que estudam mais. Tem alguns católicos também. O brasileiro médio aí não é leitor. Não. Essa que é a verdade. Gente, Porque o sai protestante- da bolha da internet, vai pra exato. vida real e você vai enxergar, você vai ver que não é, que a galera não entende tanto assim de Bíblia, né? E aí eu fui investigar, eu falei, não, peraí, tem coisa... É muito importante, gente. Muito importante ler. Por isso que eu vou bater na tecla mais uma vez. Se você quer celebrar bem a missa aqui, ó. A Santa Missa e a liturgia, que você aprender tudinho direitinho, da forma certa, o que é que significa cada momento. E se você tem dúvidas sobre a nossa fé, quer que os irmãos protestantes falem com a gente, ó. 100 perguntas protestantes que todo católico deveria saber responder. Você pode adquirir esses 2 livros aqui, ó, pelo link da descrição, tá certo? E você... Olha, é muito importante ler. Ler é importantíssimo. E aí você pode buscar na Palavra de Deus, você pode buscar na patrística, os primeiros padres da igreja, os santos da igreja, os escritos dos santos. Tanta coisa pra gente aprender. sobre a Bíblia que eu não sei. O que aconteceu depois que Jesus voltou pro céu? Aí eu sabia só até Atos, né? Porque historicamente falando, Ele não fez essa termina em pergunta? Atos, ele me fez. E aí eu falei, não, aí ele falou assim, tá, e depois que os apóstolos morrem? Eu falei, as igrejas continuaram se reunindo nas casas. E ele falou, você tem certeza? Eu não tinha certeza, né? Então, assim, quando eu descobri que eu não sabia nada perguntas de... fantásticas Perguntas que ele fantásticas. fez. Ele me É pegou verdade. exatamente o vazio histórico. Depois de Atos, O que que acontece? até 1517. O que que acontece? Ele falou, quando terminou o Apocalipse, o que que aconteceu com a igreja? Você sabe? Eu não sabia. Aí eu falei, não, peraí, então eu vou estudar a história da Bíblia. Né? Eu falei, vou estudar a história da Bíblia porque eu preciso entender como é que a Bíblia é minha única regra de fé e eu não sei porque eu lembro que uma vez eu perguntei pra uma amiga, por que você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? E ela falou assim, porque eu sinto que é. E eu pensei sobre aquela resposta e eu falei assim, cara, mas meu sentimento não pode ser o balizador da minha fé. Eu tenho que saber por que eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu não É sabia verdade. responder. Se você perguntasse pra mim antes de me tornar católica, eu não saberia responder. Porque eu não sabia a história da Bíblia. Eu não sabia como a Bíblia veio parar na minha mesa de zíper e tudo. Existe algum... Eu falei, gente, esse Eusébio de Cesareia é o cara. É onde eu vou começar a estudar a história da Bíblia. E aí foi onde tudo começou, né? Foi aí que eu, sem saber o que era patrística, sem nunca ter ouvido falar de Eusébio de Cesareia, eu fui pesquisar quem era Eusébio de Cesareia, porque eu falei, eu quero ler direto na fonte. Porque assim, eu sou pesquisadora por formação, né? Eu sou economista, tenho um doutorado em economia, dou aula, então eu falei assim, se eu quero estudar a origem da minha fé, eu quero estudar das fontes primárias. Eu não queria estudar de livros secundários, sabe? Foi uma coisa que eu realmente falei assim, eu não quero estudar de autores católicos nem de autores protestantes. Eu quero ir para obras primárias. O mais Importante. antigo que eu conseguir encontrar é aí que eu quero. Importante a decisão que ela fez, viu? E aí eu vi que o Eusébio de Cesareia era do século IV. Aí eu falei, olha, será que eu vou encontrar alguma coisa desse cara escrito? Não sabia nem quem era, não sabia nem o que tinha no livro. Eu falei, mas tem alguma coisa de Bíblia lá. E aí foi quando começou o meu mergulho pela história da Bíblia, que na verdade foi a história da igreja, porque o Eusébio de Cesareia, ele é a história da igreja. E aí foi aí que a minha jornada de busca pela verdade de fato começou. Na verdade, Muito bom, viu? Muito bom. Eu sou ex-protestante que me tornei católica e é claro que vieram pessoas me falar. Se distanciar de Deus não é uma opção. Eu sou ex-protestante que me tornei católica e é claro que vieram me falar. Deixou de adorar a Deus para adorar imagens? Eu sou ex-protestante que me tornei católica e é claro que eu perdi várias amizades por causa disso. Mas meu melhor amigo é Jesus e Nossa Senhora.
Eu sou ex-protestante que me tornei católica e é claro que eu estudei muito antes de tomar essa decisão. Eu sou ex-protestante que me tornei católica e eu me arrependo muito de não ter tomado essa decisão antes. Ah, que legal. Eu não me arrependo da minha decisão. Eu amo ser católica. Amém. Bendito seja. Você já se perguntou por que tantos evangélicos, principalmente pentecostais e neopentecostais, estão deixando suas igrejas e se convertendo ao catolicismo? Essa não é uma pergunta qualquer, é um fenômeno real que está transformando a vida religiosa no Brasil. Para compreender, eu decidi investigar com profundidade. Nos últimos 25 dias, eu entrevistei 400 pessoas que fizeram exatamente este caminho. Deixaram o pentecostalismo e migraram para o catolicismo. Essas entrevistas foram feitas de forma direta, via WhatsApp e também em chamada de vídeo, com cada pessoa relatando de maneira espontânea os motivos de sua mudança. Não houve questionário fechado, nem indução de resposta. É uma análise qualitativa, parte de um projeto universitário que em breve vai gerar relatórios completos. Mas hoje eu abro aqui para vocês em primeira mão os principais resultados. Os números revelam padrões fortes. 81% falaram do dinheiro como o maior problema. 64% citaram a política. 58% criticaram a ênfase exagerada em Israel e no Antigo Testamento. 55% apontaram o excesso. É interessante isso, né? A gente já falou isso em alguns vídeos. É interessante que tem muitas correntes protestantes que eles exaltam a tradição judaica, mas abandona a tradição cristã, a tradição que veio dos padres da igreja, né? Interessante isso, né? Ainda tem gente que vai dizer assim, católicos não são cristãos. Eles exaltam, não estou dizendo que são todos, tá? Tem uma corrente protestante que exalta a tradição judaica, mas a tradição cristã, a tradição que veio dos apóstolos, deixa para lá, né? De emoção nos cultos. 52% denunciaram preconceito contra outras religiões. 49% destacaram o machismo, o desprezo pela mulher e a rejeição a Maria, mãe de Jesus. 47% mencionaram o exclusivismo religioso. 46% reclamaram da falta de preparo de muitos pastores. E 43% falaram da ausência de liturgia organizada. O dinheiro apareceu em quase todos os depoimentos. Campanhas intermináveis, envelopes com valores definidos, pressão pública para dar mais. Uma mulher relatou, abre aspas, se eu não contribuía com o valor que pediam, diziam que a minha fé era fraca, fecha aspas. Olha pra aí que absurdo. Outro entrevistado disse, abre aspas, eu fui exposto diante de todos, porque não tinha condição de doar, fecha aspas. Ixi. E uma terceira resumiu, abre aspas, eu ia buscar Deus, mas parecia que o objetivo era a minha carteira, fecha aspas. Meu Deus. No catolicismo, muitos encontraram outra realidade. A coleta existe, o dízimo também, mas sem cobrança direta. Uma convertida me falou, na missa, ninguém pergunta quanto eu dei. A fé não é medida pelo meu bolso. Tem gente que dá oferta e ainda puxa o troco, né? Põe lá um dinheiro e ainda... Não, me dê um troco aí, o troco do... né? Já vi isso, viu? Já vi isso acontecer na missa, viu? A política foi o segundo motivo mais citado. Muitos contaram que os cultos viraram comícios. Um deles disse, abre aspas, na minha igreja, o pastor subia no púlpito para pedir voto. Eu saía do culto sabendo em quem deveria votar, mas não com o coração alimentado pela fé. Outra afirmou, me diziam que escolher outro candidato era pecado. No catolicismo, o contraste foi evidente. O Código do Direito Canônico impede padres de pedir voto durante a missa. Exato. E se quiserem disputar uma eleição... Exatamente. E se você vê isso acontecendo, você pode denunciar na diocese, viu? Pode denunciar o bispo, porque o Código do Direito Canônico não permite isso. Tem muitos padres usando o presbitério para pedir voto, para falar no político A, político B. Não permitam isso. Não precisam abandonar o sacerdócio. Para os entrevistados, essa barreira entre altar e política partidária trouxe alívio. Foi a primeira vez em que eu tive certeza de que a minha fé não seria usada para eleger ninguém, disse uma convertida há 10 meses. O terceiro ponto foi a ênfase em Israel e no Antigo Testamento. Mais da metade relatou que ouvia mais sobre Jerusalém, rituais judaicos e promessas da lei mosaica do que sobre o Evangelho. O entrevistado me contou, parecia uma sinagoga, não uma igreja cristã. Outro disse, eu queria ouvir sobre Cristo, mas era Israel o tempo todo. Até queriam me convencer que matar crianças em Gaza não era pecado. Vixe. No catolicismo, afirmaram ter reencontrado Jesus no centro.
Uma convertida resumiu: na missa, a homilia é sempre sobre o evangelho. Isso devolveu sentido à minha fé. 55% falaram do excesso de emoção. Para eles, os cultos se resumiam a gritos, choros e catarse, mas sem formação. Eu pulava, eu gritava, mas quando saía não sabia nada da Bíblia, disse um jovem. Uma mulher contou, era emoção pura, no outro dia eu estava vazia. No catolicismo, eles falaram ter encontrado um equilíbrio. Uma convertida afirmou: na missa, eu encontrei silêncio, leitura e reflexão. Descobri que a fé não é só sentir, mas também compreender. O preconceito com outras religiões também foi mencionado por metade dos entrevistados. Muitos relataram hostilidade contra católicos, espíritas e religiões afro-brasileiras. Meus amigos eram chamados de servos do diabo só porque não eram evangélicos, disse um homem. Outra afirmou: como pode falar de amor e ao mesmo tempo condenar todo mundo? No catolicismo disseram ver uma abertura ao diálogo. Uma entrevistada contou: nunca ouvi um padre falar mal de outra religião na missa. Isso me trouxe paz. O machismo foi um dos pontos mais fortes, citado por 49% do total e 90% das mulheres. Elas disseram ter se sentido desprezadas e inferiorizadas. Uma delas me contou: na minha igreja, a mulher só servia para limpar e obedecer. Vixe. Nunca podia ensinar, nunca podia liderar. Outra relatou: falaram que Maria não tinha nenhum valor, que não passa de uma mulher qualquer. E eu nunca aceitei ouvir que a mãe de Jesus estava sendo diminuída. Para ela... Eu vi um depoimento essa semana que dizia, né? Se você escolhe tão bem a mulher com quem você vai ter um filho, imagina Nosso Senhor, imagina Deus Todo-Poderoso escolhendo a mãe do filho dele. Ah, Jesus. Essas entrevistadas, o desprezo pela figura feminina foi decisivo. No catolicismo encontraram outra referência: Maria vista como mãe e modelo de fé e de coragem. Uma convertida disse: quando eu descobri a força da devoção a Maria, eu percebi que havia um espaço para mim como mulher dentro da fé. O exclusivismo religioso apareceu em 47% dos relatos. Legal. A ideia de que apenas aquele grupo seria alvo gerava desconforto. Eu ouvia: só nós temos a verdade. Isso me sufocava, disse um entrevistado. Outra resumiu: Cristo pregava amor universal, mas eu só via fechamento e intolerância. No catolicismo, eles disseram sentir que pertenciam a uma tradição universal, que se estende há 2000 anos e conecta pessoas em todo o mundo. É isso Na aí. falta de preparo das lideranças, foi citada por 46% das pessoas. Meu pastor não tinha estudo, ele interpretava a Bíblia do jeito dele, relatou um homem. Olha, eu conheci uma pessoa, era um vizinho nosso que a gente tinha lá de casa, assim, de prédio, né? Era uma pessoa que não tinha o mínimo de interesse religioso em nada. Nada. Ele não tinha o mínimo de interesse religioso pra nada. Era uma pessoa boa, mas assim, confundir Jesus com Genésio era comum, entende? Ou seja, Jesus e Genésio poderiam ser a mesma pessoa, sabe? O que eu quero dizer é o seguinte: não entendia nada de Bíblia, não entendia nada de teologia, não entendia nada disso. E aí, de uma hora para outra, essa pessoa me aparece pastor de um núcleo protestante, de uma igreja que ele mesmo fundou, né? Assim, numa garagem. E eu fiquei olhando e disse: meu Deus do céu. Hoje o homem tem carro, tem casa, que a casa antes não era dele, era alugada. Hoje tem casa própria, hoje tem carro. Hoje vive bem. E eu fico pensando: meu Deus do céu, o que é que está se fazendo com a fé do povo, viu? Como é que a fé é tratada hoje em dia? Porque a pessoa não tinha a mínima condição de dizer que Jesus fez a multiplicação dos pães. Dos 5 pães e 2 peixes. Na mente dele, eu acho que era ao contrário. Era 5 peixes e 2 pães. Sabe? Assim, pra você entender que a pessoa não entendia nada de Bíblia. Mas está lá. Sabe por quê? Porque ele tinha o dom da persuasão. Ou seja, ele falava muito bem, ele explicava uma coisa muito bem, ele trazia... Hoje, infelizmente, o que a gente tem visto, e não sou eu que estou dizendo, eu vejo pastores que têm menos pastores e mais coaches dentro da igreja. Né? É muito triste essa relativização com a palavra de Deus. Uma jovem contou, cada culto era uma novidade sem fundamento, não havia consistência. No catolicismo, a formação sacerdotal foi vista como um diferencial. Uma convertida me disse: sabe? E eu fui uma vez com ele. Meus irmãos, eu não sabia a mínima ideia, eu não tinha a mínima ideia do que era que estava acontecendo.
uma hora começou com... Aí depois tinha um louvor, depois outra pessoa cantava e depois o pastor falava uma coisa, mas não trazia a pregação. E aí tinha outro cântico. Meu Deus do céu. Uma pessoa cantava de novo. Eu disse, meu Deus, qual é a ordem que se tem dentro? Aí depois acabou, teve a bênção do pastor e pronto, a bênção... Eu disse, meu, o que é que tá acontecendo aqui? Contou. Parecia uma religião nova em cada esquina. No catolicismo, a liturgia universal foi apontada como fator de unidade, uma mulher me disse. Eu percebi que a missa é a mesma no Brasil, na Itália ou na África. Isso me faz sentir parte de algo maior. Essas entrevistas mostram que a decisão de deixar o pentecostalismo não é impulsiva. Ela é fruto de experiências repetidas, de frustrações acumuladas e de uma busca por algo mais sólido. É verdade. O dinheiro, a política, nisso. o foco no Antigo Testamento, o excesso de emoção, o preconceito, o machismo, o exclusivismo, a falta de preparo das lideranças e a ausência de liturgia organizada foram apontados espontaneamente por 400 pessoas, em entrevistas feitas via WhatsApp e chamadas de vídeo, pessoas que moram no Brasil. No catolicismo, elas disseram ter encontrado mais equilíbrio, tradição, unidade e espaço para a mulher. E esse é um recorte de um Brasil religioso em transformação. Em breve, os relatórios completos dessa pesquisa universitária... Nos Estados Unidos também tem crescido muito o número de fiéis que estão migrando do protestantismo para o catolicismo. Viu? serão apresentados, mas os dados já falam por si. Não é opinião, é apuração, é realidade contada por quem viveu essa mudança. E você, o que acha dos dados? Concorda com as opiniões? Interessante. Vídeo incrível esse cara esse, aqui se chama Scott Hahn. Ele é um ex-pastor, doutor em teologia, calvinista reformado. Ele tem uma das histórias de conversão mais fascinantes. Teve uma vez que eu falei sobre esse Scott Hahn para um irmão aqui do canal, sobre ele, né? Num dos comentários. Sabe o que foi que disseram? Ó, vê como é que fala o vídeo. Vê, esse cara aqui se chama Scott Hahn. Ele é um ex-pastor, doutor em teologia, calvinista reformado. Ele tem uma das histórias... Doutor em teologia, era ex-pastor, foi convertido à igreja católica. Sabe o que foi que o irmão disse? Que esse pastor não sabia nada. História de conversão mais fascinante. Quem sabe é ele. Antes que eu já conheci. O Scott era um ferrenho anticatólico. Ele dizia que o seu maior objetivo de vida era levar luz pros católicos. Esse homem era extremamente estudioso, tá? A vida dele tinha uma virtude que grande parte das pessoas hoje não tem. Principalmente aquelas que ficam militando em comentário. Honestidade. O Scott era uma pessoa... É isso que eu falo. É isso que eu falo aqui nos comentários dos meus vídeos. Se tiver honestidade no que você está falando, você vai entender muito bem. Se você tiver honestidade no que está falando, você vai entender muito bem o que quer dizer cada coisa que a gente professa. Agora, infelizmente, não tem honestidade. Infelizmente. Pessoa aberta à verdade, onde quer que ela estivesse. E eventualmente ele se depara com uma pergunta de um aluno sobre o Sola Fide. Uma pergunta que, apesar de ele ter fingido que sabia responder, ele não sabia. E ele começou a pesquisar sobre o assunto até chegar na conclusão. O Sola Fide não é uma doutrina bíblica. Quanto mais ele se deparava com a teologia católica, mais ele ia se dando conta de que os argumentos católicos não só eram bons, mas irrefutáveis. Só que a vida dele era o protestantismo. Tudo que ele construiu foi feito por ser um protestante presbiteriano. Inclusive o seu casamento. Mudar de religião não só significava sair de uma igreja e entrar em outra. Significava começar a vida inteira do zero de novo. E a sua esposa, Kimberly Hahn, rejeitava a igreja católica com ainda mais força. Então ele liga para um amigo dele chamado Gary, outro grande estudioso, os dois ferrenhos protestantes, e o Scott fala: eu acho que a igreja católica tá certa. Então o Scott e o Gary começam a passar noites estudando. O Gary deu pra ele vários livros anticatólicos e o Scott deu pra ele vários livros católicos. A ideia é que eles conseguissem encontrar as contradições do catolicismo para que ele não precisasse se converter. Conclusão, converteu os dois. Quando ele disse que finalmente iria se batizar e iria comungar pela primeira vez, ela disse que nunca se sentiu tão traída em toda a sua vida. Carreira, casamento, tudo indo por água abaixo. Ele perguntou pra Deus: por que para revelar sua noiva eu preciso perder a minha? E Deus responde no seu coração que ele não tinha a intenção de fazer aquele casamento acabar, mas tinha a intenção de amar a esposa e os filhos de Scott através dele. O Scott seria o instrumento pelo qual Deus levaria a verdade a toda a família Hahn. E se você quiser conhecer um pouco mais dessa história e os argumentos que converseram o Scott Hahn, eu sugiro muito a leitura deste livro aqui, que é excelente. Incrível esse livro. Todos os caminhos levam a Roma. Que a verdade que atingiu Scott Hahn possa ser encontrada por muitas outras pessoas. Louvado.